Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Lucas Piton, o novo reforço do Vasco. Falar um pouco do clube carioca que está aí nessa nova fase, nesse projeto da 77 Partners. E assim, eles estão fazendo uma janela de transferências bem movimentada. Já contrataram Pedro Raul, Luca Orellano, estão falando de outros nomes no estrangeiros, um deles até o nome Nardoni, que isso vai dar de material para o Léo Lins, é uma coisa inacreditável. Agora, o fato é que o Vasco tem negociado brasileiros. A gente vale lembrar o contexto, né, que muita gente não conhece, que a CBF tem limite de estrangeiros dentro dos clubes. Você não pode ter, é 5 ou 6, eu não sei ao certo, acho que é 6, né, mas tem gente que fala que é 5 estrangeiros no máximo que podem ser relacionados entre titulares e reservas. Na Conmebol não há esse limite, mas, por exemplo, lá na época do São Paulo, após a saída do Diniz, né, a gente teve um momento em que o São Paulo tinha 10 estrangeiros no clube. Foi na época do Hernan Crespo, né? E assim, 10 estrangeiros no clube, metade nem era relacionado para os jogos porque não podia, porque a CBF não permitia. Então você tem que ter ali 5 estrangeiros no clube e de resto ali planejar com brasileiros. Não sei se a CBF quer incentivar os talentos brasileiros. Eu acho que é isso que mantém a Argentina viva em competições continentais, os outros países, porque impede os times maiores do futebol brasileiro de se entupir de craques estrangeiros, né? No final das contas, alguns times vão ficar protegidos porque nenhum clube brasileiro que tem capacidade de comprá-los vai ter um limite para explorar um novo estrangeiro. Então, assim, é uma regra estúpida, ao meu ver, da CBF, e o Vasco tem que operar dentro do limite dela. É a regra, tem que operar dentro dos limites. A questão é, vai ter que contratar brasileiros. Eu acho que o Newcastle já nos deixou uma lição importante. Você não vai contratar nomes bombásticos estando por baixo, entende? Você, no momento, não está, por exemplo, naquele casarão incrível, lindo, assim, você está oferecendo um paraíso. Você está, no momento, como podemos dizer, é o Jeff Bezos naquela foto clássica de 93, no fundo de garagem, com a Amazon pintado lá no lençol, né? Não é uma cartolina, ou era uma cartolina, agora não estou me lembrado, né? Mas assim, a Amazon começou de baixo. Quem compraria aquele projeto, né? E assim, o Vasco é o Jeff Bezos naquele momento, não é o Jeff Bezos hoje, com a Amazon em todo lugar do planeta, né? Então assim, é a questão, você pode até ter o dinheiro, o argumento e uma grande ideia, mas os caras têm que comprar a ideia, né? E a questão é, os jogadores melhores das posições, Lucas Piton lateral esquerdo, eles tendem a preferir projetos mais consolidados. E a gente sempre sabe que o mercado aqui no Brasil, ele é uma maluquice, né? Toda hora tem muitas contratações, os times maiores, mesmo até sem necessidade, fazem esses tipos de trocas a todo momento. Então, normalmente, é difícil conseguir os principais destaques, porque eles esperam também os times principais irem atrás deles, né? E não tem, assim, ainda a garantia de que o Vasco vai estar na parte de cima da tabela. Depende de um bom trabalho do Barbieri. E a questão é, com isso, vai ter que ser aqueles jogadores mais médio escalão, né? Não primeira prateleira, e é o caso do Lucas Piton. Porém, há de se elogiar no sentido de é jovem, 22 anos de idade, ele tem talento. Eu não acho que muita gente vai falar, é um bagre, é só jogador horroroso. Gente, tem talento. Eu já vi boas atuações do Lucas Piton. Eu acho que o problema é a falta de regularidade. O que não falta no Brasil é jogadores que têm sim talento, mas não conseguem imprimir isso com regularidade, até por muita questão de encaixe. Eles só se dão bem em alguns sistemas de jogo, algumas em encaixes específicos. E assim, joga bem nesse momento e no resto não, entende? Tá lotado de gente assim. Eu acho que o bom técnico, e aí é o que eu destaco, o grande, o maior de todos, para mim, pelo menos para mim o melhor e o maior, Sir Alex Ferguson, porque ele entendia perfeitamente a qualidade dos seus jogadores e o levava à máxima potência. Com ele o Nanino virou o próximo Cristiano Ronaldo, com ele Rafael, Anderson, um monte de brasileiro que a gente só viu jogar no United, porque no resto da carreira não fez mais nada de útil, né? Cara, com ele não viravam craques e coisas inacreditáveis. O Alex Ferguson fez a alegria de muita gente no FIFA, lá na época do Manchester United, com tanto jogador bom que ele desenvolvia. Agora, assim, jogador medíocre que ele levava a maior potência, melhor dizendo assim. Então, a questão é, quando você tem um cara que sabe aproveitar esses talentos, né, que sabe entender aonde o cara precisa evoluir, aí o cara pode dar certo. E eu acho que o Barbieri, se ele tem uma qualidade notável, é de saber entender bem a qualidade dos seus jogadores. Óbvio, nem todos vão ser explorados à sua máxima potência, ou melhorar, entende? Mas há uma possibilidade que o Lucas Piton, um bom exemplo é o Claudinho. O Claudinho ninguém conhecia ele, né? Nem era utilizado pelos antecessores do Maurício Barbieri. Mas chegou o Barbieri lá,
usou ele e o cara virou o melhor meio atacante do futebol brasileiro. Voava na mão do Barbieri, né? Então, assim, ele é um cara que entendeu vários jogadores e soube levá-los de uma maneira impressionante, né? O Barbieri é sim um bom desenvolvedor de jogadores. Acho que ele ainda tem que evoluir alguns aspectos táticos, mas ainda assim acho ele bem até acima da média taticamente, comparando a outros técnicos do nível brasileiro. Óbvio que o sonho do Vasco era ter um técnico estrangeiro, né? Um cara ali de mais gabarito, né? Como era o Juan Pablo Vojvoda, mas ao meu ver o Barbieri é um cara interessante nesse aspecto. Ele sabe trabalhar jogadores, lapidar, parar as arestas, né? Eu acho que é um jogador que tem sim sua chance de ser uma melhora para a posição do Vasco e no contexto geral ser uma peça interessante. Mas é aquele negócio, é potencial, a gente não tem certeza disso, a ver o que vai acontecer. Mas é que eu também digo, né? Olha o Newcastle é um exemplo. Eles não foram contratando Mbappé, aqueles jogadores mais destaque, o Haaland, né? O Bellingham, eles não estão contratando esses jogadores, eles estão contratando jogadores assim, mais assim, potencial bruto, entende? É o caso do Bruno Guimarães, que está jogando muito bem. É o caso, por exemplo, do Miguel Almiron. Quem apostava no Almiron? Quem achou que o Newcastle ficando com dinheiro saudita ia contratar o Almiron? Mas dá certo, né? Porque quando o técnico tem visão, entende o que o time precisa, ele melhora muito o potencial e o teto de produção. Olha como o Newcastle está jogando. Isso é mérito do Eddie Howe. E o mérito do Eddie Howe, que eu acho que o Barbieri vai ter que ter nesse trabalho no Vasco, é saber melhorar o que ele já tem. Por exemplo, um dos melhores jogadores do Newcastle nessa temporada é o Joelinton, que devia ter sido convocado e não foi. É mais jogador que o Fred, ao meu ver, é mais versátil. E é claro, também temos o Longstaff, né? Tem os irmãos Longstaff, tem 3, né? Mas assim, o Longstaff do Newcastle lá, que está sendo mais titular, ele está jogando muito bem na mão do Eddie Howe e já estava no time. Então, é saber melhorar o que tem em mãos e saber os nomes certos para reforçar o elenco. Se souber contratar, souber gastar esses 180 milhões que a Seven Partners está prometendo colocar no time, já colocou parte dele, né? Então, assim, time salta de produção, eu acredito que não tem que se preocupar com rebaixamento. Aí a questão é onde vai, Sul-Americana, pré-Libertadores, vaga direta a Libertadores, isso o tempo vai dizer, mas é um Vasco se movimentando, deve contratar muita gente ainda. Eu tô longe de achar que o Piton é um desastre, um erro do Vasco. Eu acho que é uma contratação ok, né? Assim, vamos tentar esse jogador, ele tem suas qualidades. Não dá para contratar um cara a garantir desempenho neste momento. Vou contratar um cara que tem potencial. Nesse sentido, eu dou uma passada de pano pro Vasco, mas é aquele negócio. O pessoal não pode esperar os Galácticos no primeiro ano. É um processo, passo por passo. Não tentar dar um passo maior que a perna é muito importante, porque às vezes isso acaba precedendo uma ruína. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Grêmio, lá na época lá, o Renato trouxe o Douglas Costa, o Diego Souza, e no final acabou caindo, né? Por vários motivos diferentes, não foi só as contratações, mas a postura ali do Grêmio, toda a condução daquela temporada foi terrível, né? Então, o Vasco tem que ser bem consciente do passo a passo que vai tomar para tentar recuperar sua posição de destaque no futebol brasileiro. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.